Voltando ao nosso estudo do Evangelho, aberto ao caso, caímos no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o ponto será a porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Alguém da multidão lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Fazei esforços para entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar, e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e tiver fechado a porta, e que, estando do lado de fora, começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis iniquidades. E então haverá choros e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros ficareis excluídos. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, muitos que terão lugar na festa do reino de Deus. Então, aqueles que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Setentrião é norte, meio-dia é sul. Larga é a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É o complemento do ensinamento moral. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrena, pois sendo a terra um mundo de expiação, nela o mal predomina. Mas, quando se transformar o caminho do bem, será o mais frequentado. Este ensinamento deve ser entendido na sua verdadeira significação e não no sentido que as palavras expressam. Se fosse esse o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de quais faltas essa humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste? No presente e no futuro, se estivesse na sua totalidade relegada à terra e se a alma não tivesse tido outras existências. Por que tantos entraves no caminho? Por que essa porta tão estreita para ser transposta por tão poucos, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a ideia de uma única vida, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a vivência anterior da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. A luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E então, só assim se pode compreender toda a grandeza, toda a verdade, toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Então, gente, a porta estreita é justamente porque nós estamos aqui embotados de ilusão. Então, a gente tem aquela a ilusão de que essa é a verdadeira vida. E a gente acaba se entregando a todos os prazeres dessa vida e achando que a felicidade são esses prazeres. É ter dinheiro, é ter poder, é ter beber, comer à vontade, é dormir o quanto que se pode, trabalhar o menos possível, né? Viajar, conhecer as coisas.
existem prazeres, né? Tem pessoas que têm prazer também nos vícios, né? Em cocaína, em heroína, no cigarro, em remédios, né? Em tudo. Então, essa ilusão faz com que seja mais difícil você buscar o caminho da verdadeira felicidade, que é o caminho do espírito. Então a gente chega aqui, a gente não lembra quem a gente era, a gente não lembra o que a gente veio fazer aqui, qual foi a nossa proposta, o que a gente se comprometeu a fazer, né? A gente chega aqui totalmente ignorante disso. Aí já vem a própria sociedade nos colocando os padrões de vivência e de cultura dela. Então você passa, por exemplo, quem nasce nos dias de hoje, entra já numa sociedade extremamente consumista, hedonista, né, vaidosa, que fica tirando selfie, o importante é estar bonita do corpo, não é isso? Isso tudo contribui para o embotamento da razão. A gente acha que essa que é a realidade. Quando a verdadeira realidade é que a gente veio para cá para aprender, para espiar e para ajudar. São as três coisas que a gente vai fazer aqui. Aprender a melhorar o espírito, espiar os nossos erros, né? Provar que a gente está melhor nessa do que em outra. Expiação e prova, depois eu até faço essa diferença, né? E ajudar, auxiliar os outros. Então, a gente esquece essas três coisas. Aí passa a perder tempo, né? Eu mesmo perco um tempão jogando Candy Crush. O que vai me levar? Qual o futuro que vai me levar, né? Não alimenta minha alma, não alimenta meu espírito, não me traz nenhum conhecimento. Só faz eu perder tempo. Mas eu adoro jogar Candy Crush. Isso é o quê? Ilusão. Né? O tempo que eu estou jogando Candy Crush, eu podia estar me doando para uma pessoa, ajudando a cuidar de um doente, ou fazendo uma visita a um asilo, não é isso? Ou até bordando uma toalhinha para dar de presente para uma criança que não tem, né? Para um enxoval de uma mãe. Então, a gente acaba esquecendo quais são as verdadeiras tarefas, o verdadeiro sentido da nossa existência. E por isso a porta é tão estreita. Porque são muito poucos os que conseguem se libertar dessa ilusão, dessa teia. E aí, quando chegamos do lado de lá, esses poucos passaram pela porta, vão prosseguir sem precisar voltar, ou se vierem de novo em nova encarnação, virão em condições muito melhores. E nós vamos lá para o umbral onde estava André Luiz, né? Chorar que nós perdemos tempo, perdemos a existência, desperdiçamos mais uma oportunidade, caímos nos mesmos erros, não melhoramos em nada, não trabalhamos nosso ego, não diminuímos nosso orgulho, não diminuímos a vaidade, o egoísmo. Entendeu a situação? Por isso o choro, o ranger de dentes, que é o arrependimento, a consciência que falhou com Deus. Porque a gente implora a Deus uma existência, para que a gente possa aprender, para que a gente possa expiar nossos erros, para que a gente possa passar por provas do aprendizado, que a gente aprende teoricamente as coisas, mas o aprendizado mesmo é na aplicação prática. Então você vai passar por aquele determinado coisa para provar se aquele aprendizado já está integrado mesmo na sua alma, no seu espírito. E aí você falha numa prova, ou você é aprovado nessa prova. É só na Terra que você tem isso. Por exemplo, tudo que na Terra for ligado, só na Terra é desligado. Né? Ouvimos isso de Jesus. E tudo que for ligado no céu. Então, por exemplo, cigarro. Eu comecei a fumar na Terra. Se eu não parasse de fumar nessa encarnação, lá do outro lado eu não iria parar. Só numa outra encarnação eu viria com a mesma tendência ao vício e teria que enfrentar esse vício na outra encarnação. Em algum momento na Terra eu teria que vencer essa tendência, entendeu? Então essa é a porta estreita. Porque quando a gente está fumando, a gente acha que a gente é pequeno, que a gente não consegue, que a síndrome de abstinência vai ser muito grande, né? Então é uma luta que a gente teme. O nosso ego faz com que a gente tema. O vício, ele nos prende, né? E assim como é o cigarro, é remédio, é bebida, é cocaína, maconha, seja o que for.
e até os vícios de sexo, de outras coisas, né? Sei lá, perversões, né? Então, essas coisas todas fazem com que a gente se iluda que isso é a verdadeira vida, e não é. Quando a gente morre, fica tudo aí. E aí a gente se depara com nós, eu e minha consciência me dizendo, poxa, você pediu tanto uma existência para aprender, para crescer, para evoluir, chegou lá, você não fez nada do que se propôs a fazer. Ficou brigando por mesquinharia, ficou se envolvendo em coisas da matéria, não deu um saltinho que seja na sua evolução. Não ajudou ninguém, foi uma egoísta, só olhava os seus próprios coisas, passava o tempo todo só querendo preencher as necessidades materiais, né? Quando o espírito sente falta de aprendizado. Então, eu acho que a porta estreita é esse chamamento. E só para complementar, o Kardec chama muito a atenção aqui que se você tem o olhar de uma só existência, é o olhar material mesmo daquela que você nasceu, você aceitou Cristo, você arrepende dos seus pecados, você está salvo. E se você não fizer nada disso, você está condenado para o inferno para o resto da eternidade? Essa visão de uma só existência, ela acaba tornando Deus injusto. Porque você mal tem tempo de chegar à conclusão de que está fazendo tudo errado e tentar mudar e fazer a coisa certa, né? Aonde você vai ver que você errou, que você perdeu a existência? Só chegando lá de lá, né? E aí você pede uma nova oportunidade para poder... Por isso a porta é estreita. Mas a porta existe para todos, e nunca vai se fechar. Porque, olha bem, Deus jamais iria criar um filho, sendo ele amor, né? Soberano e justiça, e ciente, onisciente. Eu vou criar um ser que não vai conseguir passar pela porta estreita e será condenado para o resto da eternidade. Isso não condiz com a bondade e nem com o amor divino. Isso é completamente estranho a uma filosofia que considera Deus onipotente, onisciente, super justo, super generoso, bom e amoroso. Não é? Então, tem-se, para entender esse ponto, que acreditar na pluralidade das existências. Que você vem, você errou, vai ter uma nova chance para que um dia você passe por essa porta estreita e você possa prosseguir, né? É o aprendizado de cada encarnação da gente. Deus sabe que nós seremos luz um dia, né? Só depende de nós irmos burilando isso. Eu falei num outro vídeo, Deus é o supremo arquiteto e ele já tem a maquete da gente. E a gente está na obra, até chegar naquela maquetezinha que ele já sabe como será, não é? Então é isso, agora depende da gente, se vai ser uma obra de igreja demorada ou se vai ser aquela obra a toque de caixa. Depende só da gente, do nosso querer, né? Então é isso, gente, fiquem com Deus, um bom dia, pensem na porta, pensem no que vocês estão fazendo hoje, que possa fazer com que vocês cresçam e se iluminem e possam passar pela porta. Todos nós pedimos a Deus essa chance, nós não estamos encarnados aqui à toa e nós precisamos estar nesse momento da Terra aqui por algum motivo. Pensem nisso para que a gente possa ultrapassar essa porta e não precisar chorar e ranger dentes mais, né? Beijo da Lelê!